Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossos assuntos sobre funções essenciais, que são funções que eu considero como importantes para o estudo do cálculo, né? E a gente vai falar hoje das funções exponenciais. E eu fui buscar um assunto que, né, hoje está bem, como é que diz, em volta, né? As discussões a respeito desse assunto, né? Que é sobre a Covid-19, né? Então, assim, é, todos os dados foram retirados do Ministério da Saúde, inventado pelo Christian, né? E eu desenvolvi uma hipótese para a gente poder construir a ideia da exponencial. Não quer dizer necessariamente que realmente está acontecendo isso, que existem situações que estão sendo discutidas por tal ou por uma outra questão. Tá? Eu trouxe um assunto que é importante, que é uma coisa de saúde pública, né? Mas sem, de forma alguma, eu quero trazer um viés político para isso, beleza? Então vamos falar da parte teórica aí, mas antes de falar da parte teórica eu vou trazer esse assunto para nós um pouquinho, beleza? Bem, então a escolha desse assunto é porque em vários programas que eu vi aí, da mídia, né, eu vi assim que os infectologistas falavam muito esse crescimento exponencial, né? Então nisso daí eu vi uma oportunidade de a gente tentar mostrar como a matemática pode estar trabalhando nessas questões desses problemas atuais, problemas no mundo real, né? É lógico que sempre existem algumas variáveis que a gente não colocou nesse assunto aqui, né? Mas para um curso mais avançado é possível a gente colocar essas variáveis e chegar a uma aproximação um pouco melhor, né? Então, um problema envolvendo o Covid-19, né? Esses dados, como eu já disse para vocês, foram todos retirados do site do Ministério da Saúde, né? Então vocês podem ir lá, eu até vou colocar o link aqui para vocês olharem, né? Então, o coronavírus é um vírus muito comum em diversas espécies, tais como camelo, gatos e morcegos, né? No entanto, em 2019, em Wuhan, na China, foi identificado um novo corona, né? Um coronavírus chamado SARS-CoV-2. E esse é transmitido de pessoa para pessoa, né? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Então, a Covid é a doença, tá? O corona é o vírus, apresentando variabilidade de sintomas, desde situações assintomáticas, que aquelas pessoas que não têm nada, a evolução de quadros mais graves, dos quais 5% precisarão de suporte ventilatório. Então essas são coisas que são dados que a gente pode pegar aí para entender melhor. Então nós temos desde as pessoas que não vão ter nada, né, como as que vão ter um quadro mais grave, e dessas 5% podem precisar de suporte ventilatório. Então quais são os principais sintomas? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade respiratória, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, diminuição do apetite e dispneia, falta de ar, né? Como ocorre a transmissão, né? Então, antes de a gente falar disso daí, então por isso que é importante as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Por exemplo, eu tenho bronquite, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque no meu caso pode evoluir para um caso mais complicado, né? A bronquite é uma questão de dificuldade respiratória, né? Então eu tenho, às vezes, faz muito tempo, né? Ainda bem, mas posso ter falta de ar, e, enfim, coisas do gênero assim que fazem relacionado à doença da bronquite mesmo, tá? Como ocorre a transmissão? O toque de aperto de mão de pessoas contaminadas, daí você leva a mão à boca ou aos olhos, né? Gotículas da saliva, espirro, tosses, catarros, né? Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclado de computador, etc. Então, como eu disse, todas essas informações foram retiradas do site do Ministério da Saúde, né? E eu coloco ali o site até, né? Então, é importante a gente ter cuidado com essas questões. Então, as pessoas que tomar muito cuidado com essas questões. Então, espirro é bom tampar, tosse, né? Quem tem catarro, mesmas coisas, né? Assim, você vai no mercado, às vezes,
se a superfície, por isso que é importante você passar álcool em gel, né? Porque muitas vezes a superfície pode estar contaminada, né? Então pode estar contaminado, mas se passando em álcool em gel a situação diminui bastante, né? Enfim, coisas do gênero, tá bom? Agora é uma ideia minha, certo? Isso daí é uma ideia minha, só para a gente entender um pouco essa questão aí, né? E isso foi uma coisa que foi dita em algum dos programas de televisão que eu assisti a respeito disso, tá? Então, assim, considerando que cada pessoa contaminada transmite o vírus para 3 outras pessoas, e assim por diante, em quanto tempo uma cidade com 40 mil pessoas terá sido contaminada? Se não houver nenhuma ação, né? Se não houver qualquer ação para conter o vírus, é possível estabelecer um modelo matemático? Então, considerando que não tem nenhuma ação, ou seja, o poder público não vai fazer nada, prefeitos, governos, governo federal não vai fazer nada, certo? Então, considerar essa hipótese, tudo bem? É lógico que o que a gente está vendo não é isso, né? Então, eu coloquei ali também, vamos entender melhor a situação, né? Vamos construir o seguinte cenário, né? Uma cidade com uma população de 40 mil pessoas, uma pessoa contaminada chega nessa cidade. Podemos assim dizer que é o tempo zero, certo? Em tempo 1, né, então ele cumprimenta uma pessoa, ou cumprimenta 3 pessoas, ou enfim, né? Em T1 nós teremos 3 pessoas contaminadas. Essas 3 pessoas transmitirão para 3, cada uma dessas pessoas passará para outras 3, certo? Então no total, em tempo igual a 2, nós teremos 9 pessoas contaminadas. E assim por diante. Então, eu estou construindo uma tabela aqui, ó. Então, ó, tempo 0, infestação 1, né? Tempo 1, 3, 2, 9, 3, 27, 4, 81, 5, 243. Então, eu fiz essa tabela aqui até 11 e 12, né? Tempo 11 e tempo 12, certo? Então, pela tabela, podemos observar que será entre o tempo 11 e o tempo 12 que a cidade será totalmente contaminada, né? E a terceira coluna mostra a porcentagem das pessoas que precisarão usar o suporte ventilatório, né? Então, 0,05%, né? 0,05 pessoas, 0,15. A partir do tempo 3, nós teremos uma pessoa, né, usando o suporte ventilatório. Depois 4, depois voltar lá, né? Perdão, depois 4, 5, o tempo 5, 12, 36, 109, e aqui, ó, 8.857 pessoas, e no tempo 12, 26.532 pessoas, certo? Precisariam utilizar o suporte ventilatório. Agora, considerar que desses 5%, 1% das pessoas que estão utilizando o suporte ventilatório venham a falecer, certo? Então, eu estou olhando essa aqui, certo? 1% dessas pessoas que estão utilizando isso venham a falecer. Então, olha lá, o que vai acontecer? Ao final de 12, período de tempo 12, né, que temos 53.151 pessoas infectadas, 265 pessoas irão a óbito. Isto eu estou considerando que a cidade tenha 27 mil leitos com suportes ventilatórios, né? Então, por isso que a importância de essa era uma discussão que estava sendo feita para tentar diminuir a curva, para que dê tempo para que o SUS e a rede privada conseguisse ter estrutura básica para poder combater a doença. Então, o momento que nós ficamos, assim, digamos, de certa forma, totalmente isolados, né, era exatamente um tempo suficiente, né, para que o SUS, né, e os órgãos municipais e privados tivessem tempo para se organizar, beleza? E aí vem a pergunta, e o que a matemática tem a ver com isso, né? Então, é o seguinte.
Observando a tabela, podemos notar que a coluna 2 está vinculada a um processo multiplicativo, nesse caso especial por 3, né? Então, o 3 na primeira tabela igual a 1, vamos voltar lá. Ó, aqui, ó, o tempo igual a 1, 3, 2, 9, 3, 27, 4, 81, 5, 253. Então, pode observar que todos esses números que estão aqui, eles são múltiplos de 3. Por isso que eu coloco aqui que está vinculado a um processo multiplicativo, né? Porque, ó, o 9 é 3 vezes 3, o 27 é 9 vezes 3, que é 3 vezes 3 vezes 3, o 81 é 27 vezes 3, que é 3 vezes 3 vezes 3, e assim por diante, né? E quando a gente olha para essa perspectiva aqui, ó, para esses caras aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, nós podemos recorrer ao conceito de potência para reescrevê-lo, né? Então aqui, ó, 3 elevado a primeiro é o próprio 3. 3 ao quadrado é o 9. 3 ao cubo é 27, 3 a quarta é 31. Ou seja, o que quer dizer esse número aqui? O que quer dizer essa potência? Quer dizer que o número 3 está sendo multiplicado 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que o número 3, a base, está sendo multiplicada 3 vezes, ó. 1, 2, 3, certo? E isso vai se expandindo de forma que nós podemos reescrever como uma função. Ou seja, aquela questão da potência, agora nós podemos reescrever isso como sendo uma função, né? Então, para o tempo 1, 3 elevado a 1. Para o tempo 2, 3 elevado a 2. Para o tempo 3, 3 elevado a 3. Ou seja, x igual a 3, 3 elevado a terceira. Ou seja, a minha variável, ela está no expoente e não na base, que nem as funções polinomiais, beleza? E com base nisso, a gente tem uma seguinte definição, né? Dado um número real a, e esse número a é maior que 0 e diferente de 1, denomina-se função exponencial de base a função dos reais para os reais positivos, excluindo o zero, definida por f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x, certo? E como eu já tinha dito anteriormente, podemos observar que a variável se encontra no expoente, daí o nome da função exponencial. Nessa perspectiva, o número a é chamado de base. Aí vem a pergunta, por que ele tem que ser maior que zero, né? Esse cara aqui, por que esse cara tem que ser maior que zero? Por que a base tem que ser maior que zero? Para responder essa pergunta, vamos olhar para o domínio das funções exponenciais, ou seja, para os reais. Mas antes de responder essa pergunta, vamos olhar mais um pouco sobre as potências, ou seja, quero trazer um pouco mais de conceituação a respeito do conceito da potência e depois eu falo sobre essa questão de ser zero ali, tá bom? Bem, primeira pergunta. O que aconteceria se o meu expoente pertencente aos inteiros, certo? Por quê? Porque nós estamos falando que é uma função que vai dos reais para os reais positivos excluindo o zero, né? Ou seja, vem dos reais. O meu domínio é os reais. Então a questão é, o que aconteceria antes de a gente chegar nos reais? Vamos pensar nos conjuntos que fazem parte do conjunto dos reais. Então, o que aconteceria se x pertencente aos inteiros? Nesse caso, x pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, mantém-se a estrutura vista até o momento. Agora, se x for negativo, ou seja, x igual a elevado a menos n, como é que fica? Então, nesse caso, nós teríamos assim, ó, f de x igual a elevado a menos n. E isso daqui a gente pode reescrever como sendo 1 sobre a elevado a n, certo? Isso aqui é uma propriedade, tá? Toda potência elevada a número negativo pode ser reescrito na forma de uma divisão, né, uma razão, 1 sobre a elevado a n, tá? E se x pertencente aos racionais, né? Ou seja, se ele é um racional, x é igual da forma p sobre q, com p e q inteiros, tá? Então, se a elevado a x, ou seja, x é um inteiro, ele pode ser escrito da forma p sobre q. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever a raiz quadrada de q de a elevado a p, certo? Agora, quando incluímos os racionais, conseguimos manter a continuidade da função, né? Que a gente já viu isso também no conjunto dos reais. Quando eu incluo os irracionais,
até o momento a gente só estava vendo pontos, né? Agora, quando eu coloco os irracionais, eu consigo fazer a curva por completa, tá? E eu vou mostrar todos esses exemplos no GeoGebra, beleza? Bem, então a questão é a seguinte, né? Vamos começar a mostrar aqui alguns resultados de funções onde o x é um número é um número inteiro, certo? Ou seja, ele pode ser positivo ou negativo. Vamos começar com vamos mesclar um pouco cada um deles para a gente poder observar, tá? Vamos pegar uma base qualquer, base 2, certo? Que é mais fácil para a gente poder entender, e depois a gente mostra o que acontece nesses resultados ali, tudo bem? Então, vamos vindo assim de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, certo? E vamos começar a falar sobre essa questão. Então, é igual 2 elevado a esse cara, tá? Então, nós temos esses resultados aqui: 006, 0013, 025, 05, 2 elevado a 01, 2 elevado a 12, 2 elevado a 24, 2 elevado a 3 a 8 e 16. Então, como é que seria o gráfico? Perceba que aqui nós estamos no conjunto dos inteiros, certo? Então, como é que seria o gráfico nesse caso aqui? Então, vamos mostrar aqui para você. Então, uma análise bivariada, né? Então, vamos analisar o que está acontecendo nesse caso aqui, ó. O que a gente pode observar é que nós temos os pontos, simplesmente os pontos, ó. Não existe nada entre o menos 4 e o menos 3, né? Então, a gente tem essa relação ali, tudo bem? Então, aqui é diferente, porque nós estamos trabalhando com uma perspectiva do eixo um pouco diferente, né? O eixo começando no menos 4 aqui, né? Mas se começar aqui, ó, eu vou mostrar depois ali na outra janela o conjunto todo, tá bom? Mas é uma função que não existe elementos aqui entre eles, beleza? Agora vamos considerar a seguinte situação, né? Vamos colocar assim, tipo, vou apagar essa linha aqui, né? E vou colocar agora números quebrados, assim por assim dizer, certo? Então, vamos pegar números racionais, né? Então, por exemplo, vou pegar ali menos 3,5, menos 3, menos 2,2, menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,25. Vocês podem perceber que eu estou colocando números racionais ali agora, tá? 0, 0,25, 0,5, 1,25, 1,5, 1,75, 2, né? 2,5, 2,85, 3, tá bom, esses aqui. E a mesma coisa eu vou colocar aqui. Esse vai ser igual a 2 elevado a esse cara. E vou estender isso daqui, tá? E vou pedir para fazer uma análise também, análise bivariada. Deixa eu esqueci de marcar aqui de novo, marcando esses aqui, uma análise bivariada, analisar, tá? Então aqui vocês podem observar que já existe uma proximidade entre os pontos, mas ainda existe um vazio aqui,
certo? Então, quando eu tenho números racionais e inteiros, eu não tenho isso daqui. Agora, quando eu coloco os irracionais junto, eu já consigo fechar, ou seja, eu consigo contemplar todos esses pontos. Então, por isso que a função ela é nessa questão aí, tudo bem? Então, quando eu coloco os irracionais, ou seja, eu chamo o conjunto dos reais, essa reta, ou seja, essa curva aqui, ela é toda completa, aqui eu só tenho os pontos que fazem parte dessa curva, certo? Então, quando eu vou para a função nos reais mesmo, aí muda a questão, né? E daí eu vou fazer aqui direto, ó. Então, por exemplo, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. E daí você pode observar que nesse caso, ó, a reta toda, ou seja, todos os pontos estão sendo contemplados. E se eu pegar qualquer ponto aqui ao acaso, ele vai me dar, ó, 1.3, 2,47. Vou pegar um outro ponto aqui também, ó, 1,54, 2, né? Então, pegando pontos ao acaso, eu tenho todas as situações possíveis aqui, beleza? E daí vem a questão, né? Por que a base não pode ser negativa, certo? Porque assim, eu não vou ter todas as soluções para ela, principalmente se for raiz, né? Eu não tenho raiz de número negativo. Quando a gente fala dos racionais, né, das propriedades dos racionais, vou colocar aqui a propriedade, ó. Quando eu coloco a propriedade dos racionais, vamos supor, menos 2 elevado a p sobre q. Se que for par, eu não tenho raiz de número negativo, né, nos reais, tá? Então, o que acontece, ó? Menos 2 elevado a x. Ele não me fornece o gráfico, por quê? Porque eu não consigo, não tenho uma visão real sobre isso. Por quê? Porque se eu colocar ali no caso, ó, vamos supor, menos 2 elevado a 1 sobre 2, ele vai dizer que é indefinido. Por quê? Porque não tem resposta, não tem raiz para números negativos, certo? Então, por isso que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, né? Por quê? Porque se for negativo não tem solução nos reais, beleza? Então agora vamos voltar lá para ver os outros exemplos. Bem, agora eu vou mostrar um conjunto de famílias, né, que fazem parte dessas funções exponenciais, ou seja, eu considero como elementos básicos, tá? Então deixa eu apagar isso daqui, né? Então vamos lá, vamos pegar lá, ó, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x e por último 5 elevado a x, certo? Então, qual é a característica de cada uma delas, né? Bem, você pode perceber que conforme a minha base mais rápido ela cresce, né? Pode observar ali que quanto maior a base, mais rápido ela cresce. Só que a característica comum é que todas elas passam pelo ponto 1. Por quê? Todo número elevado a 0 é 1, né? Agora vamos colocar, ó, a definição falava que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, mas não falava nada entre o 0 e 1. Então vamos pegar elementos entre 0 e 1. Então, 1 sobre 2 elevado a x, 1 sobre 3 elevado a x, 1 sobre 4 elevado a x e 1 sobre 5 elevado a x, certo? Então, o que a gente pode observar dessas estruturas como um todo, né? Ó, então, ó, quando a base é maior do que 1, né? A base é maior que 1, a função é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, vou apagar as outras só para a gente observar, ó. Ó, meio
a função está, conforme os valores do domínio aumentam, ela vai diminuindo. Então, se a base é maior que zero, a função é crescente. Se a base for entre 0 e 1, a função é decrescente. O mesmo acontece para todas as outras, ó. Certo? Entre 0 e 1, entre 0 e 1, entre 0 e 1. Maiores que 1, maiores que 1. Beleza? Então, esse é um caso interessante. Então, se a base for maior do que 1, a função é crescente. Se a base for entre 0 e 1, a função é decrescente. Beleza? Agora vamos voltar lá para ver outros exemplos.